Ok, vamos começar aqui a aula 1 com vocês, que é sobre sistema, o processo da Matrix. E antes de entender a Matrix de fato, como ela funciona, porque ela é um sistema, eu preciso dizer a você que a existência de um sistema é por dois motivos. Dois motivos específicos que eu trago para o debate. O primeiro é que há diversas partes que se complementam. Não tem como haver sistema se não houver uma junção dessas partes funcionando harmonicamente. Como assim? Eu vou dar exemplos daqui a pouco sobre isso. A segunda parte é que para o sistema funcionar, ele precisa existir por meio de controle e dualidade, que seriam, na verdade, três partes, mas que a segunda parte e a terceira se unem em duas partes. No diálogo entre Heráclito e Aristóteles, há uma afirmação bem bacana de se entender sobre o sistema. Um homem andando pela praia encontra uma pessoa pegando a água do mar e colocando no buraco da areia. Pegando a água do mar e colocando no buraco da areia. E de repente esse entendimento, enquanto se aproxima, Heráclito descobre que ali está Aristóteles e pergunta: o que você está fazendo? E ele diz: eu estou colocando a água do mar na areia. Estou querendo trazer a praia para a areia. Heráclito vira para ele sabiamente e diz: cara, você não consegue perceber que mar e areia é a praia? Você já está na praia. O que a gente precisa compreender disso? Primeiro que Heráclito era considerado por Aristóteles um homem de desvio de caráter, porque enquanto Aristóteles era um filósofo de finalidade, de algo através da dualidade, a gente encontra em Heráclito a unicidade, o ser único, o ser universal, de tudo que se comunga em fluxo. Tá. E por que falar comungar em fluxo? Porque sistema não é fluxo. Sistema, para existir, ele precisa existir através do controle de alguém, através da lógica. E quando você encontra unicidade, você precisa ir para a subjetividade, porque na subjetividade existe o fluxo, o que é natural das coisas. E o sistema, como há controle e a lógica, é vivenciado constantemente através dos subsistemas que existem. A Matrix, ela funciona por vários subsistemas de Matrix. E aí, cara, filosoficamente, a gente encontrar todas essas explicações demonstra bastante o entendimento de todo o funcionamento do universo atual. Não como o universo gostaria que se funcionasse. E aí, para entender como o universo gostaria que funcionasse, você precisa entrar numa pesquisa muito forte nesse entendimento que a gente vai falar um pouco aqui. O sistema, para existir, ele existe no que entra, porque se é um controle e qualquer coisa hoje vivencia-se pelo sistema. Então, se você tem um carro tecnológico, ele tem todo tipo de sistema. Se você tem uma casa, ele tem um sistema. Se você mora em um apartamento, ele tem todo tipo de sistema antes mesmo de você chegar no seu apartamento, porque no seu apartamento tem um outro tipo de sistema tão lógico quanto a lógica de criar a sua própria família. E a partir de então, você vai vivenciar subsistemas dentro de um sistema macro. E aí a sociologia, a filosofia, a história trabalha a ideia do que funciona no micro é para acontecer no macro. E há uma tendência de relatividade dialética entre o macro e o micro. Micro e macro sistema. Mas como assim, cara, micro e macro sistema? Vamos lá, um exemplo. Há uma criança. Imagine que uma criança entra na escola e a razão de uma escola existir é porque existe estudante, existem alunos. Mas uma razão do estudante existir é porque existe o professor. E o professor lidera um sistema que é a própria sala de aula. Mas a razão de um professor existir é porque existe uma coordenadora
que lidera os professores. E que existe uma diretora que lidera coordenadores e todos os funcionários desse sistema. Só que quando ele chega em casa, a criança, ele vai encontrar a sua família que tem um outro tipo de sistema para uma educação familiar. E nessa educação familiar, em todos esses sistemas que eu venho falando, existe um controle regido para que haja lógica de início, meio e fim, na finalidade de existir um sistema. Tá. Só que o pai dessa criança resolve sair à tarde para resolver uma questão numa repartição pública. E chegando nessa repartição pública, ele vai encontrar diversos setores em um outro subsistema. E nesse subsistema é gerido por alguém que tem um objetivo em comum para o funcionamento daquele sistema, que no caso é a repartição pública, que atende aos interesses de uma repartição pública maior, que pode atender o interesse de uma Câmara de Vereadores, pode atender o interesse político do prefeito, do governador, enfim. São subsistemas que funcionam para dar funcionalidade e complementação ao funcionamento de um sistema maior, um sistema macro. Muito bem. Se você tem um sistema macro, se você tem um controle, existe uma programação para a existência desse sistema. E você não vai encontrar uma programação no fluxo, porque por mais que exista fluxo e seja algo contínuo e um complementando o outro no fluxo da unicidade, não há lógica para o funcionamento. Como assim? Você não sabe por que o rio desemboca no mar, você não sabe por que ele vem da nascente, como ele vem, qual o caminho, você sabe até o caminho que ele faz, mas você não traz a lógica do caminho para desembocar no mar. Você sabe o início que ele faz, mas isso não é controlado por meio de sistema. Isso não é um sistema de fato que você controla ao ponto de você dizer assim, hoje não vai ter água do rio para desembocar no mar. Isso não existe. O que existe é que a água do rio vai desembocar no mar de qualquer maneira, porque é o encontro, né? Quando ele chega no seu final, é o encontro do rio com o mar, para que a água doce se torne água salgada. Não é um sistema, é um fluxo natural, é a natureza em funcionamento. Tá, mas quando você vai estudar isso, é óbvio que você vai estudar em formato de sistema, porque precisa haver um controle do conhecimento e de que forma o seu conhecimento é passado para você. Tudo bem. E agora, Éder? Vivenciar o sistema e de que fato esse sistema pode existir para qualquer pessoa. Certo? Quando você nasce numa programação de fluxo. Se você pegar qualquer criança, ela funciona intuitivamente na sua sabedoria. E sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Quando ela funciona através da sua sabedoria, ela está participando de um fluxo que é natural do próprio universo. Ok. E ela começa a crescer e ter os aprendizados do papai e da mamãe. E são os aprendizados que dizem assim, olha, aquele ali é tio tal, aquele ali é vovô, aquele ali é vovó, não é assim que funciona? A criança vai se programando. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque pode fazer isso, não pode fazer aquilo, gerencia-se um controle sistemático da educação familiar. E na educação familiar é necessário que haja um complemento do funcionamento da dualidade. E o que é a dualidade? É o maniqueísmo de que aonde a criança, naquele momento, e na sua fase de adolescente, na sua fase de adulto, na sua fase profissional, aonde ele estiver, ele vai vivenciar a dualidade, que é a retroalimentação do próprio sistema. O que é bem e o que é mal. O que serve e o que não serve. E o que serve para todo mundo tem que servir para você de uma forma programada, para que você entenda que há muitas outras coisas que dentro do sistema não servem. Como assim? Na política existe o que é bem e o que é mal e se consegue favorecer a ideia de que em algum momento a direita é boa, a esquerda é boa. Na religião tem que existir para a falta de autorresponsabilidade das pessoas que tudo
que é bom acontece porque Deus quer e tudo que é ruim acontece porque o diabo quer. Nunca há uma probabilidade que gera-se uma possibilidade. Por quê? Porque se existir a ideia de probabilidade para que haja possibilidade, você não está vivenciando o sistema. Você está vivendo a unicidade. E viver a unicidade é entrar em fluxo com o próprio acontecimento natural das coisas. Perfeito! Não sei se você está conseguindo compreender meu raciocínio, mas o universo que funciona de sistema, ela vai do caos ao pior. Porque o sistema existente, ela precisa existir através do controle de quem está observando o sistema. Por isso que é chamado de Matrix, porque muitas das vezes não, na maioria dos casos e numa forma natural de sobreviver ao sistema, a ilusão de estar vivendo por si só faz parte do controle do sistema. Então, repara bem, o que você está querendo dizer com isso, professor? Eu estou querendo dizer para você que é mais do que justo, muito mais do que justo, que você entenda que para você entender o funcionamento do sistema, você precisa estar do lado de fora. A neurolinguística entende os fatos através da terceira pessoa. E eu posso dizer que você, para conseguir entender o funcionamento de qualquer sistema, você precisa estar em terceira pessoa, estar de fora do sistema. Enquanto se está dentro do sistema, não há entendimento.